Depois disso, temos essa atividade que também envolve o áudio 4, tá? Ó, complete the dialogue with the words in the box. Então, as palavras que vão estar nesse diálogo que são as que estão nessa caixinha. Não tem para onde correr, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Inclusive, lembrando que essas frases, essas conversas, a gente já trabalhou. Quando a gente desceu para a quadra, a gente fez aquela atividade, tinha essas perguntas, né? Eu até disponibilizei os papéis, caso vocês quisessem levar para casa para poder estudar, mas ninguém pegou. Mas, de qualquer forma, aqui vai um exemplo. Então, o garçom, que é o waiter, começa dizendo, can I help you? Como é que a gente começa, geralmente, né? Quando a gente chega no restaurante, vamos fazer o nosso pedido, né? Então, a Fernanda diz, yes. O que poderia ser daqui? Yes, much. Yes, please. Certo? Então, a gente pode colocar aqui, yes, please. São 4 vezes que a gente pode usar a palavra please. Eyes, podemos usar 2. Thanks, podemos usar 3 times, tá certo? Então, mais um exemplo só para finalizar aqui a frase da Fernanda. Yes, please. I would like a slice of pizza margarita and some fresh juice, please. Again, tá? Certo? Então, essas palavras aqui, lembrando, não é para adivinhar o que é que eles estão dizendo, é para fazer de acordo com o áudio, ok? Então, vamos lá. Então, aqui está seguindo um diálogo típico, tá? No restaurante, pergunta se quer mostarda, ketchup, sim, não, talvez, quer gelo. E aí, no final, quanto deu? It's $4, certo? Aí aqui tem uma curiosidade explicando que nos Estados Unidos o ponto e a vírgula são trocados com o nosso. Então você tem 4,00 significando R$4,00. E se você tivesse, por exemplo, 3,000 seria 3.000. Tá? Só uma diferença que tem. Então, pessoal, completar esse diálogo aqui, ouvir com cuidado o que é que eles estão dizendo e lembrar que são só as palavras da caixinha. Não tem para que desespero, ok? E aqui, só uma dica, né? Que quando a gente vai no restaurante, a gente pode pagar com cash, que é o dinheiro vivo, o credit card, o debit card e check. Ninguém usa mais check, né? Pelo amor de Deus. São palavras bem semelhantes, por isso que eu não estou traduzindo, tá bom? Então, essas frases aqui, pessoal, são frases que a gente vai usar em restaurantes. O que eu diria? Can I take your order? Posso pegar o seu pedido? Posso anotar o seu pedido? I would like, eu gostaria de, tá? Eu gostaria de uma pizza, eu gostaria de um sanduíche, certo? Can I have? Traduzindo bem ao pé da letra, eu posso ter, né? Mas ninguém fala assim em português, então seria... eu gostaria, é uma outra maneira de falar, eu gostaria de uma água, can I have some water, ok? E esse here you are também é engraçado, porque se você traduz ao pé da letra, fica aparecendo, aqui está você. E o que ele está dizendo, na verdade, é aqui está a sua conta, ou aqui está o seu dinheiro, certo? Aqui, ó, pegue, certo? E thank you, appreciate it. Então, saber essas frases é muito importante para quando você for a um restaurante, certo? E saber também o vocabulário das comidas, né? Já pensou? Chegar e não saber falar nada? Então, pessoal, essa segunda questão aqui. Imagine that you and your friend are at the Burger House fast food restaurant. Use the menu of that restaurant and make an order. Qual é o menu? O que ele está dizendo aqui? Imagine que é você agora que está no restaurante. Então, ele pede que você dê uma olhada aqui, ó, nesse menu
tá? Então, não precisa inventar novas palavras, novos pratos. Vai pegar o que tá dizendo aqui, tá certo? Então, use the menu of that restaurant and make an order, tá? Então, que seria aquela primeira frase que o waiter sempre fala, né, pessoal? Waiter, can I help you? Por exemplo, posso ajudá-lo? É um exemplo, né? Ou então, can I take your order? Não tem uma frase certa, pode ser mais de uma nesse caso, tá bom? Então, aqui você pode utilizar mais de uma opção. I would like a pizza and fries. Já pensou? E aqui, pessoal, com essas imagens, pra gente ver como é o nome desses condimentos, tá? Mustard and ketchup. O que é isso aqui? Ele quer ou ele não quer? Tá? Então, a gente pode se basear nesse diálogo aqui anterior, tá? Yes, no, mustard, ketchup, ice. Certo, pessoal? Yes, please, in cash. Ok? Qual seria o total? Como é que a gente poderia calcular esse total aqui? Bom, não tem o preço, então vocês podem colocar um valor qualquer, tá bom? $10. Ok? Here you are. Thank you. Essa a gente já fez. Essa também. Also done. E essa aqui, pessoal, também já foi falado, só que bem mais no começo do semestre, do bimestre, os pronomes, certo, pessoal? Então, aqui, Sue and Ben are my favorite friends. I really like. Aqui no caso, a gente vai substituir as palavras. Por exemplo, aqui, Sue and Ben, para não escrever I really like Sue and Ben. O que é que a gente vai colocar? I really like them. Tá? Então, olhem lá, quem não tá lembrado, o que é que substitui o que, tá? Me, her, him, it, us, or them. Certo? Então, aqui, ó, Friday is my favorite day of the week. I hate. O que é Friday? É uma pessoa? Não, né? Então, vamos ler com cuidado aqui. My brother is a great guy. It's my mom's birthday today. My mom. It's a he, it's a she, it's a it, it's them. Certo? Então, vocês têm que ler devagarzinho. Aproveitem aí o Google Tradutor, ok? Para aprender. Então, mais uma vez aqui, o nosso restaurante fictício. Como é que a gente poderia completar essa daqui? Eu não vou fazer essa porque a gente já fez. Então, essa aqui também é baseadinho naquela outra. I would like a slice of pizza margarita. Some fresh juice, please. Aqui, pessoal, quais são aqueles condimentos que tem até as imagens lá? Mustard and. No. O que eu poderia dizer? No thank you, no please, no much. O quê? O que vocês acham que pode ser colocado aqui? O que a gente pode colocar no nosso juice? Nosso juice, que é bem geladinho. Então, como é que seria aqui? Tá? Então, tendo dúvida, lembra que essa questão ela é bem parecida com o diálogo que foi visto no áudio 4. Tá? Então, se ficar perdido, procura as semelhanças. Por exemplo, aqui quem está falando waiter é a primeira palavra dele, é a primeira frase. Aqui está falando do suco, então o que eu poderia falar em relação ao suco? Então, devagarzinho dá para ir fazendo, certo? Então, pessoal, aqui é só o resumo dessa unidade, tá? Os tipos de food que a gente tem: fruit, vegetables, meat, dairy products, desserts, beverages, and junk food, ok? Object pronouns são os que a gente pode substituir. Então, a gente pode substituir palavras para que elas não se repitam usando os object pronouns, tá bom? Então, escrevam aqui, ó. Quem é que vai substituir o I, por exemplo? Me.
alright? Quem vai substituir o he? Him. Tá? Então anotem isso daí para relembrar, para fixar, certo? E é isso aí. Stay safe, stay home, and see you later, alligators.